ver som contigo daí. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Hoje temos um convidado especial lá de Santa Catarina, Joinville, Daniel Quanti. Vai vir bater um papo legal aqui com a gente. Esse é o projeto Foles Digitais, contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc. E através desse projeto, nós estamos construindo um protótipo de uma concertina digital que serve de pesquisa para o desenvolvimento de um instrumento futuramente. Com esse protótipo a gente está fazendo estudos e conhecendo mais sobre esse instrumento, e também faz parte da pesquisa a criação de um blog, e nesse blog tem um estudo histórico sobre a origem da concertina, a origem dos instrumentos de fole, os instrumentos de paletas livres. E dentro dessa caminhada, a gente vem trocando ideias com bastante figuras importantes que a gente vem conhecendo pelo caminho. E cada uma tem a sua experiência, o seu olhar, a sua trajetória. Então, eu fiz esse convite em nome da equipe. Só lembrando aqui que a equipe é composta pelo Matheus Samico, que é o historiador, fez essa belíssima pesquisa histórica. O João Trachtenberg, que desenvolve instrumentos digitais. O Romildo Roma, que é um luthier habilidoso na trato com madeiras e desenvolve instrumentos. E a Janaína Serra, na nossa comunicação. E também é bom colocar, eu vou deixar na descrição, o blog chama-se universoconcertina.wordpress.com. Depois dá uma visitada lá para conhecer. Então, em nome da equipe, eu fiz esse convite para o caríssimo Daniel Hum. Quanti. Oi, Opa, oi, pessoal, Daniel! tudo bem? E aí, Johan, tudo bem, cara? Estamos Maravilha! aqui, então. Cara, que alegria você poder participar desse bate-papo hoje com a gente, cara. Legal. Muito obrigado pela presença, viu? Cara, a honra é toda minha, na verdade. Eu fico muito feliz com o contato. Conforme eu estava conversando contigo, na verdade, a minha primeira live que eu apareço aqui pelo Facebook, pelo Instagram e por aí afora. E, cara, é uma honra muito grande, né? Já tenho feito aí essas pesquisas no mundo das palhetas livres há um tempinho. E fico muito feliz em te conhecer a equipe também, e saber do seu projeto. Acho que, nossa, saber que tem mais um louco fazendo isso no Brasil é muito bom. Que bacana. Olha aí, primeira live. Quem sabe ele pega gosto aí e começa a compartilhar mais. É, Pois é, pois é. Então, o Daniel eu conheci, falando aqui para as pessoas, né, que eu conheci o Daniel através do Instagram, Uhum. justamente compartilhando coisas a respeito da concertina, né, Daniel? Aí a gente Sim, sim. entrei no perfil dele e eu falei, ih, rapaz, esse camarada aqui já tá no nível avançado já da coisa, já. Capaz, capaz. Já tá no nível hard. Eu tô aqui no amador aqui, né? Não, E, não. e também, quando eu comecei a bater um papo com o Daniel aí pelo WhatsApp, né? Quando a gente começou a se falar, aí o Uhum. Daniel cada vez é uma aula diferente que ele dá acerca do instrumento, sobre a fabricação, vários detalhes interessantes. Queria falar um pouquinho, é, então, te apresentando, assim, Daniel, você toca bandoneon,
é músico, também é luthier, Uhum. né? Enveredou pelo caminho da luthieria, né, Daniel? Exato, E, exato. e fala um pouco sobre isso. Como é que você chegou no Tá. bandoneon? Como é que é Uhum. essa trajetória? Cara, assim, eu sempre me interessei por música desde criança, sabe? Até um dos primeiros instrumentos que eu comecei a tentar tocar ainda na infância foi um órgão de palhetas, né? Uau! Esses órgãos que tinha na minha igreja, né? Então eu comecei, na verdade, essa busca pela música e tal, na igreja, tinha um instrumento lá parado, né? E acabava brincando nesse instrumento, né? E foi aí que eu comecei a ganhar gosto pela coisa. E depois, já na adolescência, né, eu acabei conhecendo o acordeon também, e daí fiz algumas aulas de acordeon, e lá por 2011 eu conheci o bandoneon. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, né, e aqui nós temos uma forte cultura de colonização alemã, e aqui na minha cidade tem uma festa chamada Bandoneon Fest, que é justamente uma festa ao bandoneon, né? E, cara, eu conheci esse instrumento e achei fascinante tudo que ele consegue fazer, né? E sendo um instrumento tão pequeno, né? E com um timbre tão incrível assim, então acabei me apaixonando pelo instrumento. E daí para frente eu fui Com que construindo isso que idade eu tenho hoje, você, né? com que idade você teve contato com o bandoneon a primeira vez? Cara, foi com 17, 16, 17 anos. Não faz tanto tempo assim, faz cerca de 10 anos agora. Ah, tá bacana. Somente? Sim, sim. Você tem 27 anos? Eu tenho 27. Caramba, velho. Pô, que bacana. Sim, sim. E É, assim, continuando, né? Dentro dessa história, quando eu fui começar a tocar o instrumento, né? Eu não tinha o bandoneon ainda, eu tinha instrumento emprestado. E E a gente vendo os instrumentos que cercavam o mercado, né, e até o instrumento que eu tinha emprestado também, eu via que ele tinha alguns problemas técnicos, assim, que necessitavam de um luthier, né, e foi daí que eu comecei a ganhar gosto também pela luteria do bandoneon. entendi. Vendo que Uhum. precisava fazer manutenção e foi fuçando e foi vendo como era feito o instrumento, por aí, assim. Sim, 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 foi mais ou menos por aí. Que bacana. A gente, quando pensa em bandoneon, é, Uhum. assim, vem aquela imagem da Argentina, do tango, né? Sim, Pouca, sim, sim, pouca exato. gente sabe da presença do bandoneon no Brasil, né? A gente tem mais Sim, essa sim. referência muito forte, né, da, dessa presença do bandoneon na Argentina. Mas tem a primeira vez que eu vi no Brasil foi o Birajara, né? Ele Ah, sim, tocando, sim. tocando choro, né? Tocando o pai do Taiguara, né? Isso, exato, exato, É, exatamente. é, Sim, sim. Ele foi um dos grandes nomes nacionais, né, do bandoneon, que embora não tenha o devido reconhecimento aqui no Brasil, convém aclarar que ele é um dos grandes nomes, né, do bandoneon. pois é. E dentro dessa pesquisa eu fui vendo que tem sim uma presença forte. Eu desconhecia que existia uma festa do bandoneon aí em Joinville. Eu não Sim, sabia disso, não estou sim, sim. sabendo agora. Como Então, cara, sim, eu ia te dizer, hoje não só em Joinville, tem em algumas outras cidades aqui da região norte de Santa Catarina, que acabaram também aderindo à ideia dessa festa do bandoneon. Então, infelizmente agora, devido à pandemia, claro, essas festas não estão sendo realizadas, né? Mas se tudo der certo ano que vem, esperamos sim, claro, que claro. isso volte, né? Tá. É, só dar uma ajeitadinha aqui no microfone. Uhum.
E esses instrumentos, eles vieram muito forte com a imigração alemã, né? Sim, sim, E exato, exato. o bandoneon, até onde eu Uhum. pesquisei, ele é uma, é um, foi um desenvolvimento a partir da concertina, né? Sim, sim, exato, exato. Aham. Se a gente observar nos teclados do bandoneon, a gente tem ali um layout, principalmente no miolo desse teclado, a gente tem um layout muito parecido ainda com o da concertina. Então, o bandoneon é meio que um instrumento que surgiu aí a partir da concertina, né? Ele foi se agregando notas, né, ao longo do tempo. Certo. Quando a gente Uhum, olha uma concertina quadrada, né? A gente, uhum. muita gente pensa que é um bandoneon também, né? Sim, sim. E aí tem gente que já me perguntou assim, mas qual a diferença da concertina para o bandoneon, né? Tem alguma diferença? Eu falo, tem na afinação e na disposição das notas, Sim, né? sim, exato. Correto, né? É isso mesmo, né? Uhum, A é isso diferença aí. principal é essa, das concertinas de caixa quadrada, né? Sim, sim, exato, exato. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o bandoneon, sobre essa afinação, como é que ela foi desenvolvida, um pouco assim? Sim, 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 posso dar um breve resumo assim, né? É, o bandoneon, né, na verdade, a concertina ele foi criada pelo Carl Friedrich Urlich. Acho que esse nome deve ter aparecido nas suas pesquisas, né? Sim, sim. E depois um outro professor de música e também interessado nesse instrumento, né, da concertina, o Alfred Band, né, ele conheceu a concertina, né, e como ele já era professor de música e tinha, parece, uma pequena loja do pai dele de instrumentos musicais, ele resolveu investir na concertina e ampliando ela, porque a concertina era um instrumento muito limitado e mais de caráter harmônico, né, ele não tinha a quantidade de teclas necessárias para você formar a escala cromática, né? Então, essas agregações de teclas, né, de notas, foram surgindo a partir aí do band, né? E o nome bandoneon surgiu a partir do nome dele, né? E assim, Ah, hoje, entendi. O nome sim, bandoneon sim. surgiu a partir do nome dele. Sim, sim. O primeiro nome, se eu não me engano, é Alfred. Agora eu tô um pouco, não lembro exatamente, mas se eu não me engano é Alfred, Alfred Band. Que bacana, que E bacana. sim, e até onde eu tenho conhecimento, o Onion, né, o final, ou veio de União, União Band, ou outra possibilidade, outra teoria que foi a partir da palavra final acordeon, né? Então ele tirou esse ion aí do final do acordeon e criou o bandoneon, né? O Entendi, bandoneon, né? entendi. Isso na Alemanha, sim. E a partir desse desenvolvimento histórico, foram criados diversos layouts, né, de digitações. Hoje o mais usado, tanto aqui no Brasil, principalmente na Argentina, até o Nelson colocou lá, agora o Heinrich Band. Esse foi um dos caras que criou. O Nelson e o nosso amigo aí do Espírito Santo também, colecionador Bacana. de Vocês conhecem, é? concertinas, cara. Sim, 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 nos Conheci o conhecemos. Nelson hoje no Instagram e eu vi que Ah, ele olha só. é mais um colecionador de concertina, né? Ele tem muitas concertinas lá. Sim, sim, Bacana, Nelson. sim, sim. Legal, cara. Grande abraço aí. E então, cara, continuando, né? Foram criados diversos layouts, né? E alguns layouts eram mais fáceis, mais difíceis,
e alguns layouts acabaram ganhando gosto pelos músicos e outros layouts não tanto, né? Os dois mais famosos, o que é mais usado hoje chama-se Rheinische Tonlage, que é o sistema de digitação mais usado, na Argentina, aqui no Brasil e na Europa como um todo, no mundo como um todo, né? Principalmente é usado no tango e na música erudita, né? E existe um outro layout que também acabou se desenvolvendo ao longo do tempo, mas não teve uma grande fama, assim, que foi uma tentativa de lá da Alemanha, de uma associação, se não me engano, de bandoneonistas e tocadores de concertina, de tentar unificar esses layouts todos que existem, né? Então, Uau. eles desenvolveram um sistema chamado Einheitsbandonion, que até corrige também alguns erros cromáticos que o Heinrich tinha, né? E que ainda tem, inclusive. Que bacana E isso aí, cara. Que legal. sim, 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 sim. Assim, apesar de ele ser o mais usado hoje, o sistema Heinrich, existem pequenos defeitos que, na verdade, acabaram ficando, né, e hoje são comuns, que são repetições de notas, né, e falta uma outra nota no cromatismo de um bandoneon menor que 152 tons, né, que seriam já de 76 teclas, né? E Mas o mais usado hoje esse Einheits é mais bem resolvido nesse quesito, assim. sim, sim, ele corrige esses erros do cromatismo, né? E muda alguma coisa na disposição de notas, né? A mão direita do sistema Einheits é muito parecido com o sistema que a gente usa, só a mão esquerda muda um pouquinho mais, assim. Então, as notas mais graves, elas estão todas mais agrupadas na região inferior desse teclado, né? Então, é isso que muda. Mas como hoje o sistema mais usado é o Heinrich, né? Então a maioria dos músicos toca nesse sistema, né? E claro, existem algumas modificações, às vezes, que foram pedidas por músicos, e essas modificações eu acho que são válidas também, né? São para melhorar o instrumento. Sim. O bandoneon que você toca é em qual afinação? Cara, o layout dele é o layout Heinrich, que é o layout mais usado, É né? o sim. É, sim, sim. Com relação à afinação, ele não tem uma afinação específica igual, por exemplo, a concertina tem, né? O bandoneon, ele é um instrumento cromático, né? Então, você consegue tocar em todos os tons ali nesse instrumento, Com né? O igual que facilidade existe... mesmo? Oi? Com Desculpa. igual facilidade? Desenvolve igual em todos os Não, tons? não, não, não Tá. desenvolve. Existem posições, né, shapes ali na mão onde fica mais fácil você tocar determinados acordes, determinadas é, escalas, e tem outras que ficam mais complicadas. Certo. Aqui, no norte de Santa Catarina, onde se usa muito o bandoneon, nós tocamos, quando se trata, né, da música germânica, da música folclórica, a gente usa shapes que acabam sendo mais fáceis na hora de se tocar um instrumento, né? Então, se vocês pesquisarem, a maioria das músicas, elas são em Dó maior, em Sol maior, em Ré maior, que são justamente os shapes que ficam mais fáceis de se tocar no bandoneon. Por exemplo, escalas em bemol já começa a complicar a posição das mãos e tudo. Não é impossível, mas começa a complicar. É. E até por isso existem também instrumentos, bandoneões, com afinações abaixo, né? Então, aqui eles falam A bandoneon, né, que seria um bandoneon afinado em Lá, ou G bandoneon, que seria Em sol. um bandoneon afinado em Si bemol, né, um tom abaixo. Em si bemol.
Não, desculpa, em sol, se Sol, for né? pensar. Sim, 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 sim. É, Mas acabam sendo usados para instrumentos. Esse bandoneão em sol, digamos, ele acaba sendo usado no acompanhamento de instrumentos de sopro, né? Que já trabalha mais com mi si bemol, lá bemol, bemol, si bemol, sim. Então fica um pouco entendi. mais fácil, né? Sim. Mas, na É, verdade, ambas as escalas, ambos os instrumentos vão fazer a mesma coisa, é só saber transpor. eu tenho aqui uma concertina estilo. é, Ah, que massa. o que eu notei é que, assim, como é que eu posiciono isso aqui? É Tô tudo ao vendo, tô contrário. vendo. O que eu notei é que essa região central do instrumento, né? Ela Sim, é aham, similar àquela concertina pequenininha, né? Dó, ré, mi. uhum, uhum. E depois o Aham, resto parece que é um puxadinho, né? Vai puxando pra lá, sei. pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Exatamente, É, exatamente. parece O que bandoneon é a nasceu mesma coisa. a mesma coisa, né? Parece que Isso aí. nasceu aqui um primeiro instrumento, né? As Sim, sim. primeiras, os menores, né? E depois Aham, foram, vamos botar mais uma nota aqui, mais uma, mas não se desapegaram desse modelo inicial, né? Ficou sim, sim, sim. esse mesmo layout. Aham. E aí vai, pá, 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 é o famoso puxadinho. É, eu andei pesquisando esse assunto das afinações, que é uma coisa que me interessa bastante, Aham. porque eu vi que facilita muito para tocar músicas em tons maiores, né? Sim, sim. Aham. No Mas caso da tons concertina, assim. né? Você diz. A concertina eu não conheço Isso. muito do bandoneon ainda. Aham, Mas aham. em tons menores, principalmente menor harmônico, né? Uhum, uhum. Que você faz um diminuto, vamos dizer um Ré menor e um Lá com 7 ou um Lá com 7 com Si bemol, né? Um acorde diminuto, Sim, né? sim. Aham, O repertório de forró e do Nordeste aqui, de Recife, eu estou falando de Recife, né? aham. É, tem muitos discos, né, de forró instrumental, né? Sim, E sim. Que é ótimo, por sinal. é, é muito usado o tom menor e os acordes Uhum, meio diminutos e diminutos, né? E eu fui tentar tocar nesses instrumentos, né, na concertina e eu vi, encontrei assim, não é impossível, né? Claro, eu já vi gente tocando, mas a facilidade que tem para o tom maior é muito uhum, uhum. grande e para esses tons é muito mais complexo, né? Você trabalha muito Sim, mais sim. no puxadinho do que na Aham. coisa consolidada. Como é no Sim, bandoneon exato. isso? Cara, no bandoneon é quase a mesma coisa. Quase a Até mesma por coisa. isso que isso, até por isso que se usa muito o bandoneon aqui, aqui em Santa Catarina, né? Principalmente na música alemã, justamente por se tratar de músicas em tons maiores, né? Então, você raramente vai ver uma música que tenha um tom menor, ou às vezes vai ser lá na parte B, mas já volta para o tom maior na repetição da parte A, por exemplo, da música. E volto a dizer, existem shapes que ficam mais fáceis, né, de serem tocados e outros não. Né? Então, quando se está tocando determinada música em Dó maior, por exemplo, vou dar um exemplo básico. O Dó maior, o shape do Dó maior na mão esquerda, que seria, digamos, os baixos do instrumento, né? Seriam as notas mais graves. O shape do Dó maior é muito fácil, é uma carreira de botões, são botões enfileiradinhos ali, no mesmo exemplo que você mostrou, Sim. né? E o relativo menor dele, que é o Lá menor, também é a mesma coisa, é uma carreirinha de botões. Então, nesses tons, por exemplo, fica mais fácil você tocar na relativa menor dele, por exemplo.
Sim. Mas tem determinadas tonalidades ali que realmente não é impossível, como você mesmo falou aí na concertina, mas fica mais complicado, É né? bem mais complicado, né? Uhum. E outro exemplo É, também, só concluindo, tudo? você no bandoneon nós temos duas notas por botão, né? Uma abrindo e uma fechando. Sim, Eu não sei exatamente como é na concertina, né? Então a gente vai aprendendo junto aqui. No bandoneon, essas notas elas não têm uma relação direta, né? A que abre e a que fecha. Então pode ser a mesma nota em alguns botões, pode ser uma quarta, uma quinta, uma sexta de diferença, uma oitava de diferença. E então isso confunde um pouco o músico, sabe? E por essa razão também existem shapes que são mais fáceis você tocar com o fole abrindo e outros que são mais fáceis você tocar com o fole fechando. E creio que isso na construção do instrumento foi levado em consideração justamente porque, voltando ao exemplo, tocando uma música em dó maior, o shape mais fácil dele é com o fole abrindo. E a quinta, que geralmente é o próximo acorde, é o mais usado, você tem aí o sol maior, onde você tem uma posição muito fácil, também uma carreira de botões, com o fole fechando. Então você tem essa sequência de abre e fecha o fole, e sim. você tem essa coluna de ar, né, constante. Isso vai mudar muito em, em outros gêneros musicais, principalmente no tango, onde a gente vê os nossos irmãos aí tocando muito o bandoneon abrindo. Né? O timbre de abrir e fechar muda um pouquinho, e como eles tocam mais o bandoneon com um arranjo mais sofisticado ou às vezes também mais solado, então eles acabam prezando muito pelo layout abrindo, né? Abrindo folha, no caso. Entendi. Uhum. É, eu conheci uma afinação chamada Kusserol, Kusserol, Sim. né? Aham. Eu achei bem Sim. interessante ela, porque é uma tentativa de fazer um caminho completamente. Eu achei um caminho. Partiu do zero, né? Pensou do zero, assim. São semitons, né? Posicionados. Você já teve a experiência de tocar nessa afinação? Sim, sim. Cara, pior que não. Não, eu nunca tive esse instrumento fisicamente aqui. Eu já dei uma pesquisadinha assim no instrumento, mas eu não cheguei a pegar ele fisicamente. Mas sim, foi uma tentativa, né? São poucos músicos que tocam nessa afinação hoje, mas assim, se for parar para pensar, né, é um instrumento mais lógico, né? Digamos assim, se a É. gente for levar em conta, né? Foi muito pouco Porque assim, construído também, né? sim, Tem sim, poucos exato, bandoneons, né? exato. Exato. É, o Kuserov, né, Kusserol. esse sistema, é isso. Eu acho que é Kuserov a pronúncia correta para mim. Ah, Quem souber aí, só ah. opinar depois. E é assim, como ele tem esse sistema lógico, né, facilita para algumas coisas e não facilita para outras. É, Então, dependendo dos shapes que você vai fazer, ele também é um pouco complicado, né? Para quem não, para quem ainda já toca o bandoneon, né? Então, às vezes é difícil de migrar, mas para quem quer iniciar do zero, talvez seja um pouquinho mais fácil, né? Eu Mas é um acho que teve sistema que muito isso você, não, no desculpa. desenvolvimento. Não, tranquilo. Acho que teve muito isso no desenvolvimento dos instrumentos, das afinações. As pessoas já tocavam de um jeito e não estavam muito dispostas assim a começar do zero, né? Queriam aproveitar o que já sabia e incrementar, incrementar. Por isso ficou essa organização tão maluca, né? Quando você vai conhecer o instrumento. Exato, exato. Ficou essa salada ali de notas. E Mas assim, só concluindo, Sim. essa salada de notas,
tento pesquisar isso, eu não achei nada ainda físico, nada escrito para embasar essa teoria, mas eu creio que essa salada de notas ali, ela está associada também à ergonomia da mão, no caso do bandoneon principalmente. Né? Então, cada região ali do teclado está associada a determinados dedos da mão. E o mais louco, que foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo instrumento, você tem aí um instrumento de 71 teclas, né? Que é o layout mais usado, e você não enxerga essas teclas, você não tem um contato visual igual como um piano, que você tem as teclas ali de frente para você. Sim, e é uma sim. tessitura bem interessante, né? 71 teclas. Apesar de não É uma ter. extensão muito grande. Sim. Apesar de ter duas notas repetidas em cada mão, ainda assim é uma extensão bem considerável, sabe? Vai do Dó2 até o Si6, né, no sistema Caramba. Heinrich. Sim, é bastante coisa. Repete, né? Da mão esquerda Algumas para a direita, oitavas. repete algumas, né? Isso. Só que diferencia no timbre, né? Na mão esquerda a gente tem uma caixinha de ressonância e os blocos internos, né, da parte mecânica, eles são diferentes da mão direita, então a gente tem um timbre diferente, né? O que acaba deixando o bandoneon com essa característica também, né? Que legal. Eu vejo que a disposição das notas no bandoneon é, é menos uniforme, né? É mais no desenho da mão mesmo, né? Alguns botões lá em cima são mais próximos, então parece uma coisa distribuída sem aquela coisa métrica assim, padronizada, né? Não é muito padrão, Sim. né? Exato. Tipo, estica a mão e aonde der o dedo, bota a nota. Isso, coloca a nota. Acho que eles prezaram muito a ergonomia, né, da mão ali, mas isso acho que foi sendo teve uma evolução, né, dentro da história do instrumento. E assim, depois surgiram esses outros layouts, como é o caso do Kuserov. Só que, volto a dizer, né? É difícil de você se acostumar com algo tão novo assim, demora tempo, né? Demora. O bandoneon, assim como a concertina, tem uma história curta, né? Como você comentou na live passada, de menos de 200 anos de história. Isso, é. Então, cara, tem muita coisa ainda para as pessoas conhecerem Pois é. acerca desses nossos instrumentos, né? Pois é, pois é. É, Daniel, fala um Uhum. pouco pra gente o luthier Daniel Quant. Como é que nasceu isso aí? Sim, Você já falou que foi em busca da melhoria, da manutenção, né? Mas sim. assim, queria que você contasse um pouco pra gente como é essa história aí, cara. O que é que você apronta aí nesse seu ateliê? Claro. É, como é que você faz isso? Você me contou que está fabricando pela primeira vez um bandoneon 100%, né? Todo do zero mesmo. Sim, exato. Aham. Então, falando agora da minha história como luthier de bandoneon no Brasil, é uma história maluca, né? Quando eu comecei as aulas de bandoneon, eu conheci um senhor aqui na minha cidade, na cidade de Joinville, né? Conheci um senhor que na época já era idoso, quando eu tinha 17 para 18 anos, ele estava com uns 80 anos, e eu fiz cerca de 1 ano e meio a 2 anos de aula com ele, né? E ele De já era instrumento, de tocar. de bandoneon, aham. Certo. Sim, de tocar. E, e assim, eu me encantei pela história dele, primeiro, porque além de ele tocar, né, ele aprendeu de forma autodidata, né, e além disso, ele fazia pequenas manutenções também nos instrumentos. E assim, ainda de maneira bem rústica, também já pela idade, né, que ele já tinha, então, que ele tem, aliás, porque ele ainda é vivo. Hoje Aham, está que com ótimo. 90 anos, Olha só. sim. E Como é o assim, nome dele?
É Como é o nome dele? Carlos Otto Heck. É Aí uma de figura Joinville? bem conhecida aqui de Joinville, sim, sim. Olha que Aham. legal. Ah, sim. É uma figura bem conhecida, assim, dentro dessa escola aí do bandoneon, digamos, aqui pela nossa região, sabe? É um Que senhor legal. muito carismático, assim, e ensinou muitas pessoas aqui da nossa região, então deixamos o salve aí para ele, porque foi um dos precursores aí do instrumento, né? Que bacana. E assim, é, eu conheci ele, conheci a história dele e vi o que ele fazia, né? Até como curiosidade, em 2007, pelo que eu me lembro, que ele comentou, ele havia já feito um instrumento, né? Usando as palhetas, as placas de um outro instrumento antigo e o resto ele fez do zero, né? Essa inspiração dele surgiu a partir de um outro bandoneon que existiu aqui no Brasil, né, uma fábrica de bandoneões, que era a fábrica de bandoneões Danielson, que se localizava em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Até mais uma curiosidade, né? Daniel, É, isso que estamos eu ia falar. continuando aí. Já tem uma parceria aí já, é. Sim, já tem uma parceria aí inconsciente. E assim, o seu Carlos, por alguns anos, ele até foi representante dessa marca aqui na nossa região de Santa Catarina, né? Então, a fábrica, infelizmente, fechou em meados dos anos 90, né, por diversos motivos. Não tenho bem certeza, mas um dos principais motivos foi a deterioração da qualidade desses instrumentos. Você pega um instrumento dessa fábrica dos anos 60 e outro dos anos 90, e o dos anos 60 é infinitamente superior a esses instrumentos que, embora mais novos, não cumprem o que prometem, né? Olha só. Então, eu lembro que uma das histórias que o seu Carlos falou para mim com relação a uma série de pequenos defeitos, assim. Ele chegou a fazer uma lista de defeitos, encaminhou esses defeitos para a fábrica e tal. Então, foi uma das curiosidades, né, que teve me contado. E seguindo, né, a partir dessa paixão que ele teve pelo instrumento e pela continuação do instrumento, né, eu enxerguei uma oportunidade, na verdade, de poder aprender sobre o reparo, sobre a luteria do instrumento e de poder também, por que não, empreender, né, dentro desse mercado do bandoneon, né? E eu já tocava um pouquinho, ainda toco um pouquinho. Hoje eu digo que eu sou muito mais luthier do que músico, né? Eu sei o que o músico busca, mas eu não tenho toda essa expertise de um músico profissional, né? Mas a gente sabe o que um músico busca em um instrumento profissional hoje, né? Sim. Então, mediante a esse sonho dele, lá em 2013 eu escrevi um projeto para um edital de cultura aqui da minha cidade, né? E fui para a construção do primeiro bandoneon aqui em Joinville e completamente, né, feito aqui e também o primeiro do Brasil desse século XXI, né? Caramba, velho. E Foi mesmo. Que sim, legal isso aí, bicho. Não sabia não, ó. sim, Então, sim, sim. você foi contemplado nesse edital e aí começou a construção do E daí bandoneon. comecei a construção, sim, sim, sim. Que E legal, cara, eu cara. sabia muito pouco, aliás, né? A maioria dos serviços eu até então estava terceirizando, então, tipo, a parte de marcenaria, eu ia todos os sábados na casa do marceneiro, a gente sentava junto e ia fazendo as coisas, e cada um Olha ia só. ensinando um pouco o E outro, você assim. fez esse bandoneon? Sim, Todinho. sim, é isso que está aqui do lado. É esse aí? Sim, Ô, sim, sim. bicho, que Aham. maravilha, cara. Esse Que é legal. o Ah, é meu parecido com primeiro a gente. instrumento. A gente, nesse projeto, a gente tem a intenção de fabricar uma concertina, né? Aham. É,
E aí, como o edital é muito curto, esse edital da Lei Aldir Blanc é um edital emergencial, né? Está dentro desse Sim, sim. contexto da pandemia e tal. Então, a gente sabia que não poderia fabricar um instrumento do zero nesse prazo, ainda mais nunca Aham. tendo fabricado nada também assim do zero, né? A pessoa não tem, né? Sim, sim. Aí a gente Aham, aham. resolveu fazer esse estudo primeiro do instrumento, da história, das variedades que existem, né? Uhum, E uhum. também fabricar esse protótipo, até porque a gente está se deparando com tantas variedades, possibilidades diferentes de afinação, e com esse Sim. protótipo a gente quer, com ele, pesquisar. Ele não vai ser o Aham. fruto de uma decisão já escolhida. Ele vai ajudar a tomar as decisões futuramente. E isso serve até para luthiers mesmo, né? Poder experimentar uma Sim, variação sim, na sim. afinação e Aham. tal. Mas muito bacana, eu não Não, sabia que isso, você tinha sim. fabricado o primeiro também através de um edital de cultura. Que legal. Sim, sim, sim. Assim, a ideia toda eu já tinha, o sonho eu já tinha, só me faltava, na verdade, esse aporte que o edital nos traz, né? E, assim, com a aprovação do projeto, eu comecei as pesquisas, comecei a ver meios de processo de fabricação e foi tudo muito assim, errando e aprendendo, né? Fazendo, não dando certo e refazendo. E então, por exemplo, quando eu fiz as caixas acústicas do instrumento com o marceneiro, depois, na montagem, eu percebi que por, às vezes, décimos de milímetros, a coisa não ia funcionar. Uau. Então, sim, então eu tive que fazer um investimento externo, ainda usar parte do que eu tinha, parte do meu dinheiro para comprar algumas pequenas máquinas e ir começando a fazer. Então, eu tive que refazer isso e assim, graças hoje à internet, a gente tem uma gama, uma enciclopédia aí muito grande, né? Então, qualquer assunto que a gente precise aprender nessa arte manual, né, de fazer as coisas, né, com relação à artesania, o artesanato, a gente consegue aprender alguma coisa na internet e aplicando isso, né? É, A luteria do bandoneon é muito interessante porque a gente tem uma série de ofícios que são aplicados a um único instrumento. Então, a gente tem aí a questão da marcenaria, a questão da tornearia, que envolve não só o torneamento de madeiras, mas de metais também. É, a questão de ourivesaria, que algumas peças do bandoneon, no que se diz respeito à parte estética, né, sim. são incrustações que são feitas na madeira, que são feitas com fios de prata, ou que são feitas com Uau. madrepérolas, né, que provém de conchas onde se formam as pérolas, né, então isso é uma arte muito interessante, porque você acaba englobando um monte de outros ofícios em uma única coisa, né? E Fantástico. aplicado a isso tudo, né? Eu havia estudado design gráfico quando eu estava no ensino médio, então, e depois design de produtos também, então fui aplicando esses conhecimentos também em cima do bandoneon. Então, Que legal. algumas coisas no que diz respeito ali à parte estética do instrumento, eu modifiquei um pouco e foi algumas das ideias que eu fui realizando aí nesse primeiro instrumento. Você comentou que, bom, para fazer um instrumento todo do zero, você deve ter fabricado as paletas também, né? Sim, nesse primeiro instrumento, as placas e as palitas elas são novas, porém eu não fiz nesse primeiro instrumento. Nesse primeiro Tá. instrumento eu importei essas placas de uma empresa da República Tcheca, uma empresa chamada Harmônicas. Essa empresa ela faz paletamento para acordeões, para órgãos de paletas, para
quase todos os instrumentos de palhetas livres, né? Inclusive para o bandoneon. Quase todos os luthiers de bandoneons que existe hoje em todo o mundo usam as placas e palhetas dessa fábrica. Né? Eu já vi o site dessa loja. Legal. Sim, são palhetas incríveis, muito Você precisas. comentou que agora está no processo de fabricação das palhetas, né? Sim, exatamente. Eu já tenho anunciado o meu instrumento novo, então há algum tempo, já um bom tempinho, e a minha ideia sempre foi fabricar o instrumento, né? Hoje eu trabalho com a parte de restauração, afinação e a construção também era uma ideia que sempre estava ali, mas que ainda nunca tive um cliente em específico que comprasse a ideia, digamos. E agora, finalmente, no ano passado, eu consegui 2 clientes, 2 apoiadores para a construção desses instrumentos. Então, são até instrumentos um pouco maiores, com notas mais agregadas, são instrumentos de 158 tons. Esse layout ele já existe também, de um outro luthier lá na Alemanha chamada Uwe Hartnauer. E é um instrumento muito completo, né? Você tem aí toda a escala cromática agora assim completa e sem repetições nas notas que antes no sistema Heinrich elas eram repetidas, né? Então você tem aí uma melhoria. O grande desafio que eu tive foi com relação ao projeto mecânico, né, de modelagem, e hoje também isso nos facilita bastante, né, de você colocar isso tudo dentro do instrumento, né, sendo com o mesmo tamanho, né, e apesar de ser... de cada lado? São 79 botões ao todo. Agora, a quantidade 79. Correta, acho que são 5 para... São 4 para a mão direita e 3 para a mão... são 5 na mão... Não, peraí, são 79 teclas, isso. São 8, são 4 para um lado e 4 para o outro lado. E são notas agregadas. Não, eu digo assim, quantos botões tem de cada lado? Mais ou menos 40 botões de cada lado? Agora fica 33 com 4, vai ficar 37, 30 e... Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. São 38 37, botões, 30. São quase 40 botões em cada lado agora. Agora a conta me fugiu. Tá bom. Sim. No esquema original, na verdade, nós temos 38 e 33. Então, são 4 a mais, desculpa, são 42 na mão direita e mais 4 na mão esquerda, dá 37 na mão esquerda. Aí totalizaria os 79. Entendi. A pessoa de humanas aqui fazendo conta na hora. Normal. Aqui o Nelson está dizendo que ele acredita que é possível no Espírito Santo encontrar a concertina de todas as afinações. Sim. Bom, o Espírito Santo também é um local que eu tô aí, faz parte da pesquisa, né? Que a terra de concertinas, né? É o Espírito Santo. Sim. E semana que vem, quem já confirmou presença com a gente aqui é o seu Angelino Zager, que é um fabricante de concertinas lá do Espírito Santo. Vai ser muito legal também ouvir, né, dessa tradição, né? Bom, eu queria... A gente já está aqui mais ou menos se encaminhando para o final, né? Não sei se você... Eu gostaria, assim... Será que a gente pode ouvir um pouquinho desse bandoneon? Cara, não sei se vai aparecer no vídeo aqui. Posso tentar, peraí. Mas vai ficar para baixo. Mas dá para ouvir? Dá para ouvir muito bem. Tá. Legal. Eu posso tocar alguma música daqui, que é algo que não esperava por essa, senão teria ensinado algo melhor. Dá uma palhinha aí, fica à vontade, um pedacinho, um trechinho.
Sim, sim, posso tocar alguma coisa da nossa região aqui. É isso aí. Que legal, cara. Que bacana. É uma brincadeira, porque eu não estava preparado. Bacana demais, cara. Que timbre legal e você arrasa aí. Muito Sim, bom. sim. Oh, valeu, muito É, obrigado. é bacana, né? Como esse baixo do bandoneon, esse acompanhamento, né? Muito bem resolvido, assim. A gente passou Sim, por sim. alguns modelos de concertina, como a concertina inglesa, né? Aquela hexagonal, pequenininha. Uhum. Ela é um instrumento estritamente solista, né? Você usa as duas mãos para construir uma melodia. Então ela já não Aham. tem esse caminho de baixo e acompanhamento enquanto faz uma melodia, né? Na mão direita. Sim, sim, sim. É, eu É, imagino que não deva ser fácil também de tocar, né? Tem que ter uma coordenação muito legal aí também, né? tem o sistema Duet também, né? Que é bem interessante, que ele é... Você consegue fazer modulações tonais com muita facilidade, né? Ó, Sim, O sim, sim. Matheus está fazendo Aham. uma pergunta aqui. Ah, ia ver agora. Saberia dizer como é a relação entre as chamadas concertinas germânicas e os bandoneons? Existem as duas tradições, elas são mantidas por comunidades diferentes? Não sei se quiser responder, eu respondo, tanto faz. Você responde, vocês. Tá. Então, até onde eu sei, Matheus, as concertinas germânicas elas são usadas lá pelo pessoal do Espírito Santo, né? Até aí nos comentários acima você vai encontrar o Nelson aí que a gente tinha comentado antes. O Nelson ele é tocador de concertina e colecionador também. Então, são aqui em Santa Catarina a gente não tem conhecimento de tocadores de concertina, né? É mesmo? Sim, sim, é interessante, né? A cultura pomerana, né? Ela se migrou mais ali pela região do Espírito Santo e a cultura germânica mais para cá, né? Pela região de Santa Catarina. Então, eu não sei exatamente. Aqui, os imigrantes chegaram aí por volta de 1860, 70, 80, né? Então, esses instrumentos, os bandoneões vieram juntos, né? Ainda quando o bandoneão estava em fase de modificação, né? Ainda. Então, a gente tem instrumentos centenários aqui, mas que são instrumentos pequenos, né? Que são instrumentos com menos teclas, né? E lá, agora no Espírito Santo, infelizmente, eu não sei essa relação histórica com as concertinas, né? Isso a gente teria que depois perguntar ali para o Nelson se ele sabe, ou não sei se A o semana que vem Johan também sabe. O Angelino vai trazer as informações também, né? Ah, exato, exato, exato. Na semana que vem não, na sexta-feira agora. Tem uma Ah, cidade sexta, né? Pomerode aí, né? Pomerode, né? Sim, sim, tem uma cidade É em imigração Pomerode, aqui. pomerana, não? Pomerano também, Pomerano germânica, né? Uhum. E Por só ali não que tem um a concertinão. curiosidade, cara, não tem. Até onde a gente Poxa, tem conhecimento, não tem. E tem muitos tocadores de bandoneon, muitos bandoneonistas, mas a concertina realmente a gente não vê aí. por aqui, é muito difícil. Aí Aham. eu não sabia disso, não. Eu não sabia que o bandoneon era tão difundido aí e que praticamente não haviam concertinas, assim. Eu achei que Sim, tinha sim. os dois e tal. Aham. Cara, se existe, deve ser uma ou outra que está perdida por aqui, porque Entendi. realmente é difícil, né? Eu acho que também a nossa região, por estar mais perto aqui do Mercosul, a Argentina e Uruguai, então talvez a gente tenha essa influência também, né? Desses dois países, né? Porque são onde
na Argentina, principalmente onde o bandoneon é mais usado, né? Sim, Até a gente vê essa relação também indo para dentro do Brasil, né? Nós vemos que no Rio Grande do Sul, estado onde faz quase que fronteira, né, com esses países, eles têm muita influência do tango, né, do tango e do chamamé, são as músicas, são os gêneros mais tocados no bandoneon nesses dois sim. países, né? Então, é interessante também você ver Ó, o poucos. Nelson, Sim. você tá falando a mesma coisa lá. No Espírito Santo, os bandoneões viraram tudo concertina, né? É, Bacana, o isso. Brasil é maravilhoso, né? Isso aí é incrível. Exato, exato. E até essa curiosidade que o Nelson comentou é interessante porque lá no Espírito Santo os bandoneões eram revertidos, digamos assim. As notas eram tiradas, né? Os orifícios ali das tampas eram fechadas e ele virava uma concertina. Inclusive, eu já vi uma vez uma foto de um bandoneon Danielson que foi modificado lá. Assim, eu Foi. considero quase um crime, porque você reverte, né, o instrumento para menos teclas, mas isso Sim. acontece também. Aqui, É, aqui, aqui com o bandoneon, às vezes tem pessoas que tocam instrumentos com mais teclas, né, um instrumento de 71 teclas, por exemplo, só que utilizam muito menos teclas, né? Então, às vezes, um instrumento de menor já 60 daria teclas, conta, de né? 5, já daria conta total, assim, sabe? Claro, claro. Então, acontece essas coisas também. Ah, legal, cara. Eu tô nessa busca, né? De fabricar esse instrumento também, entendendo. E Sim. não tô apegado por enquanto também a nenhum formato, né, para poder desenvolver algo Uhum. que não que eu queira reinventar a roda, né, Uhum. mas gostaria de encontrar uma forma de tocar as tonalidades em tons menores, principalmente menor Uhum. harmônico, assim, com a mesma facilidade dos tons maiores, porque o repertório Sim. pede isso, o repertório que a gente almeja, né, Aham. assim, dessa música nordestina, né. Aham. Mas Aham. a gente está Sim, chegando no claro. finalzinho aqui. É, Queria te agradecer mais uma vez, Daniel, Boa. por aceitar esse convite, bater esse papo. Sim, eu É que uma agradeço imensamente. legal demais. Falando aqui para o pessoal, Daniel ele tem sido um grande consultor nessa caminhada. A gente troca ideias sempre pelo WhatsApp e Sim. já tivemos muitas aulas. Ele dá muitas dicas. Não imaginava que Daniel fosse tão novo. Fico muito feliz porque quando eu penso no senhor, como ele chama o senhor O seu Carlos Otto Carlos? Heck. Ele está Aham. com 90 anos. Então, Isso. com a tecnologia de hoje, eu desejo que você, Daniel, chegue aos 90 anos também. E daqui para lá, tem chão para você fabricar bastante bandoneon, Oh, fazer muitas vai dar tudo certo, sim. melhorias nesse instrumento também. Sim, sim, sim. E desejo também que a gente possa se encontrar ao vivo quando a gente não precisar mais de Claro. máscaras, né? Da pandemia. Sim, vamos rezar aí Então, para que até ano que vem tudo esteja ok, né? é isso aí. Cara, um grande abraço. Quiser falar alguma Pô, coisa também para a gente encerrar? Fica à eu vontade. fico extremamente feliz aí pelo convite, né? E por ter conhecido você e a sua equipe, em especial também o João, também, que você tem Sim, me apresentado, né? Então, eu até não comentei, a gente passou esse tempo todo aqui. Lá por 2018 também eu tinha escrito um projeto para a Lei Rouanet de um bandoneon digital. E então eu já tinha essa sim, ideia sim, sim, também. sim. Aham. Que Sim, maravilha. e eu consegui a aprovação, mas infelizmente eu não consegui a captação, né?
como se trata de algo muito diferente, de um instrumento até que não é tão conhecido assim como a concertina, então a captação não foi tão fácil, assim, infelizmente não pude continuar esse sonho, mas agora aí também com a parceria do João, vamos ver até Olha onde a que gente bacana, consegue cara. chegar, cara. Que massa. Então a gente está desenvolvendo algumas ideias aí também. É isso, E é. essa coisa que você comentou também de poder experimentar de diferentes afinações, e isso no mundo digital é muito legal, né? Porque para um luthier Hum, construir de diferentes afinações, né? Você tem que realmente construir do zero toda a parte mecânica, todas é. essas palhetas, e isso, além de ser um baita trabalho que demora às vezes aí 4, 5 meses, eu, por exemplo, demoro essa média hoje para construir um bandoneon, né? De 4 a 6 meses, dependendo da complexidade do trabalho. Então, imagina só você construir cada instrumentozinho aí com Para testar e diferentes ver se funcionou ou para não, né? testar exatamente. É, aí Então a você gente tem que se basear meio no que já existe e pincelando algumas coisas, né? Fazendo pequenas mudanças aí e ver se isso vai funcionar ou não, se vai ser aceito ou não, né? Mas finalizando, então, eu fico imensamente feliz aí pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês, né? Espero que a gente continue conversando por muito mais tempo aí, trocando muito mais ideia também, né? agora que a gente tem seu contato, você não escapa mais não. A gente vai te aperrear um bocado ainda. E Não, aí, fique à vontade. essa equipe que está montada para esse projeto agora, Folies Digitais, é, foi uma equipe que se consolidou a partir desse edital, mas de pessoas que já compartilhavam essas buscas em comum. Então, da mesma forma, para além desse degrau que a gente está dando esse passo agora, dentro desse projeto, né? A Uhum. equipe se estende a você também, porque a gente está na mesma Oh, caminhada, né? Cada um da sua forma, né? Cada um com seus interesses específicos, sim, mas de sim. certa forma compactuando com esse universo, assim como o Nelson também, né? É aí que está Sim, presente. claro, Então a totalmente. gente, eu achei muito bonito isso dentro do universo da concertina e do bandoneon, que de Uhum. certa forma agrega pessoas, né? Tem aquele Sim, fã-clube, né? Aquele pessoal, tem uns fóruns na internet que troca muitos saberes. É um assunto muito sim, específico e que exato, acaba unindo, né? Então pode exato, ficar exato. tranquilo que você não escapa mais da gente, não, viu? Então, Não, grande e ao contrário é a abraço. mesma coisa. Então, grande abraço e a Oh, gente um grande continua. abraço para vocês também, Johan. Um baita projeto aí pela frente. Espero que tudo dê certo, né? Vai dar certo, já está dando certo, né? E Isso aí. esperamos aí continuar esse projeto maravilhoso aí. E, por favor, assim que tiver algo pronto para mostrar para a gente do seu Sim, primeiro sim. instrumento fabricado totalmente do zero, inclusive com as Agora sim. paletas, mostra para a gente, que a gente vai divulgar. Claro, claro. Até final do ano aí, se Deus quiser, vai estar tudo concluído já. Então, a gente vai estar Maravilha. divulgando também na página, né? Eu tenho uma página no Facebook, Bandoneon DQ, podem Hum, pesquisar lá também. E lá posto algumas coisas do meu trabalho e no Instagram também tá como Bandoneon DQ, ou Daniel Quantos, que é o meu nome, né? Então é só maravilha. pesquisar lá. Tá, joia. Grande abraço, É Daniel. isso aí. Até a Grande abraço, próxima. Johan. Valeu, querido. Legal. Valeu.